As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui no 3º Encontro Científico das Comissões de Estudos da BPI. E, claro, no nosso painel de hoje, Inteligência Artificial, Intersecções com Proteção de Dados. Eu sou Cristiane Manzueto e tenho a honra aqui de me juntar, né, aos coordenadores mais jurássicos até, né, que estavam já desde eu que estou pulando aqui, né, e tentando colaborar aqui com todos vocês, né, e entendendo aqui como é que funciona a comissão, uma comissão super interessante de estudo de direito digital e proteção de dados. Então, me junto aqui com colegas que muito admiro, José Eduardo Pieri e Fábio Luiz Barbosa. Infelizmente, o Fábio acordou um pouquinho afônico, então eu, José Edu, nós vamos fazer aí, ter o desafio aí de conduzir sem o Fábio. Mas ele com certeza nos brindará aí com alguns comentários relevantes, que eu já vi que a voz está boa, hein, Fábio? Um pouquinho antes aí eu já vi que a voz está boa. Então vamos lá, né? Na Comissão de Estudos de Direito Digital, o que a gente pensou aqui em trazer para vocês como debate? Nós temos, logicamente, aí um cenário ainda incipiente, seja do ponto de vista até de proteção de dados pessoais. A gente sabe que a gente tem, sim, uma legislação de proteção de dados pessoais desde 2020, mas que traz grandes desafios, porque nós não temos ainda muita jurisprudência sobre o assunto, temos ainda um cenário muito diferente do europeu, em termos de comentários sobre essa legislação. Então, a gente tem, obviamente, aí a ANPD muito atuante, mas, enfim, a gente tem muitos gaps na lei de dados pessoais ainda, em geral de dados pessoais. E ainda temos essa, digamos assim, um grande desafio pela frente, que é a inteligência artificial, e a ideia de hoje é explorar a interface desses dois cenários, que estão em construção, obviamente, que todos nós estamos aqui para debater sobre isso, sobre os desafios, e, logicamente, nós trouxemos aqui 3 palestrantes
extremamente relevantes para dividir um pouco da prática, então falar um pouco da prática, dos desafios, né, das dores aí, né, já vou fazer um spoiler aqui, vou fazer a apresentação daqui a pouquinho, mas tanto da DPO Diana, da Único, como da DPO Gisele, e claro, também vamos trazer aqui o Daniel para também nos brindar aqui com um lado também técnico, porque de fato a inteligência artificial traz desafios na parte técnica. E como nós conversamos inicialmente também sobre qual seria o formato, enfim, o que a gente iria trazer aqui na discussão de hoje, o que a gente pensou foi justamente desmitificar também um pouco de algumas tecnologias, especialmente de reconhecimento facial, e aí eu acho que a Diana vai trazer aqui um pouco dessa visão prática. E, logicamente, aqui, vocês que estão participando podem mandar as suas perguntas pelo chat, a gente vai fazer uma verificação dessas perguntas, e, obviamente, tendo tempo, a gente vai passar também para os palestrantes, tá? Então, eu vou passar aqui diretamente para uma apresentação sucinta aqui, logicamente, o currículo de todos é bastante extenso. Então, a Diana Tropper, como eu falei, é DPO na Único, ela é líder em identidade digital e simplifica processos burocráticos com segurança para os dados, né? A Único, ela é líder em identidade digital e ela tem mais de 10 anos de experiência, teve passagens na liderança jurídica de grandes empresas do setor financeiro, como a CETIP e a B3. Possui certificação como Data Protection Officer pelo Centro Europeu de Privacidade e Cibersegurança, realizado pela Universidade de Maastricht, em Bruxelas, Bélgica. Pós-graduada em Direito Digital pelo ITS e bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. A Gisele Torres é DPO na Redditor, gestora de privacidade e DPO também do grupo da Redditor, então ela é responsável pela implantação do programa de privacidade em todas as empresas do grupo. Gisele já foi chefe Governance Officer da SEDAI, teve experiências relevantes também na área de IT Security Risk, na Ernst Young e na Infoglobo. O Daniel Araújo Ferraz é PhD em Medicina e Head de Inteligência Artificial da Redditor. Gostaria aqui de saudá-los, saudar a todos vocês, principalmente pelo aceite em participar do nosso evento aqui. Muito obrigada novamente. E com isso, né, sem mais delongas, vou passar a palavra aqui para a Diana. Diana, por favor, fique à vontade para começar a sua fala. Beleza, gente, vou só compartilhar aqui a minha tela. Vamos ver se vai dar tudo certo. Deu tudo certo. Tudo certo aí, né? Bom dia. Primeiro agradecer a BPI aí pelo convite. É um prazer estar aqui hoje falando de um assunto que eu gosto muito, é muito caro para mim. Agradecer aí a Cris, o Zé Du e o Fábio pelo convite, a Gisele e o Daniel pela oportunidade de troca que a gente vai ter hoje. Acho que a Cris já me apresentou, né? Então, eu sou Diana, sou DPO, tenho formação jurídica, sou advogada, atuei bastante no mercado financeiro, mas sempre muito voltada com a questão do direito digital, que nos últimos anos foi se transformando, e aí eu fui também pegando um pouco essa onda, né, da proteção de dados. Estou na Único há 3 anos, como DPO. E hoje o que eu pensei em trazer para vocês, acho que a Cris falou um pouquinho, né, da nossa ideia aqui de fazer um recorte e trazer tecnologias que são polêmicas ou vilanizadas, mas que são muito utilizadas como maus exemplos de inteligência artificial. E aí eu queria trazer para vocês um pouco do que a Único faz, para a gente começar a debater aqui. Já adianto que, como a Cris falou, essa é uma regulamentação ainda incipiente, a própria regulamentação de proteção de dados ainda tem um caminho longo para percorrer, então talvez eu traga mais indagações do que respostas. Tá? Então, esse é um diálogo para a gente conversar e eu também entender o que vocês pensam sobre isso.
Peraí que o meu fio agora ele não está muito bom. Foi. Falando aqui um pouquinho sobre a Único, que eu já me apresentei. Bom, a Único é uma IDTech. E aí, o que significa uma IDTech? É uma empresa especializada em identidade digital. O que é uma identidade digital? Não tem um conceito técnico, jurídico hoje na legislação. A gente não tem algo que a gente se firme na legislação brasileira que possa dizer o que é identidade digital. Então, eu vou trazer aqui o conceito técnico e vou começar com o que não é. Então, o que não é identidade digital? Não é o documento físico digitalizado que você tem no seu celular e que você mostra por aí. E muitas vezes também não é o documento nato digital de identidade. Por quê? Porque identidade digital é quando você reúne uma série de informações sobre uma pessoa, informações que a gente chama de credenciais, e que elas permitem que você consiga identificar que, de fato, a Cris é a Cris. E num contexto em que a Cris precisa acessar algum serviço, comprar alguma coisa, então é sempre uma credencial de acesso. Então são informações que são reunidas sobre a Cris naquele momento que permitem que aquele banco, aquela loja ou aquele órgão institucional entendam que a Cris é a Cris, e aí a Cris pode acessar uma determinada informação, ou comprar um produto, ou acessar um serviço. Então, isso que é, em termos práticos, o que é identidade digital. E aí, a biometria facial, que é essa tecnologia que é muitas vezes utilizada como exemplo, né, de inteligência artificial, ela é, na verdade, uma forma de conseguir instrumentalizar a identidade digital, porque ela é uma forma de verificação da identidade. Aí eu vou voltar. Tá bom, e o que é biometria facial? A biometria facial, dentro do contexto da Único, ela é uma das capacidades que a gente tem na nossa plataforma para conseguir prover identidade, né, prover a verificação da identidade, e dentro do contexto até, e aí já vou começar a trazer aqui o que o projeto de inteligência artificial traz, a biometria facial, ela é, na verdade, um método que você consegue identificar as características físicas, fisiológicas ou comportamentais de uma pessoa, né, de um grupo para um propósito específico, e aí a autenticação biométrica é quando você utiliza um método de comparação dessas características. Quando a gente fala de biometria facial, a biometria facial ela é um método que extrai os pontinhos que a gente tem aqui no rosto. Então, ela mapeia pontinhos no rosto, ela verifica as distâncias do nosso rosto, ela extrai isso e gera um hash biométrico, que é a descrição do nosso rosto, a descrição das nossas características físicas. E isso faz com que eu consiga individualizar uma pessoa. Tá? E aí eu faço o quê com essa informação, com esse hash biométrico? Eu tenho algumas utilizações dessa tecnologia. Eu vou comparar, quando a gente fala de autenticação biométrica, eu vou comparar esse hash biométrico que eu extraí nesse momento com alguma coisa para conseguir identificar se essa pessoa é mesmo essa pessoa. Como? Então, se a gente pega, por exemplo, o exemplo do nosso celular, a gente tem aqui o que se chama tecnicamente de 1 para 1. Então, eu vou comparar, primeiro eu cadastro, né? Eu pego o meu celular, eu cadastro a minha foto, e aí toda vez que eu quiser entrar no meu celular, acessar o celular, ele faz o reconhecimento biométrico, compara isso com o que foi cadastrado previamente. Então, isso é bastante utilizado também em entrada de condomínio, geralmente é assim que funciona. Tem a possibilidade também de você comparar a sua foto naquele momento, né, a sua imagem naquele momento com uma base de dados mais extensa. Pode ser uma base de dados, várias fotos suas que foram tiradas durante um tempo, ou fotos ali da população, tendo mais um viés de prevenção à fraude, né, menos de segurança ou autenticação, mais prevenção à fraude. Isso é feito muito, por exemplo, quando a gente faz onboarding digital, na abertura de conta. Então, você entra lá no seu banco digital, tira uma selfie, essa selfie é levada ali comparada com o banco de dados com outras faces para entender se você está, por exemplo, querendo se fazer passar por outra pessoa, aí pode ser feito algumas outras análises relacionadas com prevenção à fraude.
E tem também uma outra tecnologia, aqui eu estou trazendo exemplos, tá, gente? Tem várias. Mas uma tecnologia em que você faz comparação de face com documento. Então, você compara a selfie, né, a foto que está sendo extraída naquele momento com um documento seu. E aí, naquele documento, por meio de uma tecnologia de osserização, você extrai ali as informações do documento, extrai a foto, e aí você compara a biometria da foto versus a biometria que foi extraída da pessoa no momento ali da coleta. E tudo isso para dizer o quê? Que a tecnologia da biometria facial, ela é muito mais complexa e muito mais diversa do que se costuma dizer. A escolha do tipo de tecnologia que vai ser empregada, ela tem muito a ver com o propósito e o contexto do uso. Então, aqui eu trouxe para vocês 3 exemplos em que existe biometria facial, o uso da biometria facial, mas em contextos completamente diferentes e que são aplicados em casos de uso muito diferentes. E aí, os tipos de resposta, né? Então, eu extraio a biometria, faço a comparação. O que o mercado responde? Isso também é diverso. O mercado pode responder respostas mais binárias. Sim, eu tenho certeza que a Cris é a Cris. Estou usando a Cris sempre de exemplo, porque ela está aqui na minha frente, tá, gente? Então, sim, a Cris é a Cris, ou não tenho certeza que é a Cris, ou não, não é a Cris. Ou eu posso também, esse eu acho que é o método mais comum, que é o score, que na verdade você tem uma resposta, né, que é uma probabilidade. Então, eu tenho um nível de certeza de que a Cris é a Cris. E aí cabe a quem vai usar essa informação como insumo assumir ou entender se aquele score se é alto ou se é baixo, e aí se assume um risco. Né? O que eu quero dizer aqui é que a tecnologia, nesse caso, ela pode não te dar certeza. Você vai, com ela e com outras informações, formar uma opinião para entender se aquele serviço pode ser acessado por aquela pessoa, no final das contas, entender se ela é realmente a pessoa que ela diz ser. Tudo bem até aqui? Existem outras capacidades que são aliadas à biometria facial. Então, a biometria facial, ela sozinha, muitas vezes ela não responde, ou ela não responde de forma completa. Do que eu estou falando? Então, por exemplo, existem capacidades que falam sobre prova de vida, que é chamado sobre o liveness. O que o liveness quer entender? Se a pessoa está ao vivo. Se naquele momento a pessoa está ao vivo, é ela mesma. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente vai fazer algum tipo de autenticação em banco ou em e-commerce, eles pedem para a gente ir para frente, para trás, para um lado, para o outro, que é a forma de conseguir capturar se aquilo é uma pessoa ao vivo ou se está tendo uma injeção de foto. Se alguém tentando injetar uma foto, tentando se fazer passar para uma outra pessoa. Existe liveness que você não precisa ter interação, né? Chama-se live com interação ou sem interação. Mas o mais comum é com interação, que é aquele que a gente se mexe mesmo para conseguir comprovar se está ao vivo ou não. E existem outras coletas, né? Outras formas de você agregar essa informação para entender se a pessoa é de fato quem ela diz ser. Então, existe a possibilidade de coleta de outros dados de device, informações comportamentais, ali que são vinculadas quando você já tem um histórico daquela pessoa. Então, você une tudo isso para conseguir responder se aquela pessoa e verificar a identidade dessa pessoa. Passando aqui, acho que queria mostrar, talvez, de um ponto de vista mais prático, né? Aqui eu trouxe um exemplo de quando a gente usa a autenticação biométrica para verificação de identidade, mas para mudar uma senha. Então, em termos bem simples, você entra lá no aplicativo, aí esse momento da selfie é coletado aqui naquela bolinha aqui, que é onde você coleta e faz a extração, e você consegue enviar o dado e fazer a autenticação. Como eu falei, existem outros exemplos de captura de selfie, no processo de onboarding, abertura de contas, verificação de identidade, por exemplo, para entrar em reunião, teleconsulta. Então, vários setores
se utilizam da biometria facial para tornar os seus processos mais seguros e mais robustos. O que eu acho que é importante trazer aqui, e aí já entrando um pouco no tema da tecnologia em si, o que a gente faz aqui na Único, que são esses exemplos que eu trouxe para vocês, e quem cuida de identidade digital, quem cuida de verificação de identidade, é diferente da tecnologia que é muitas vezes difundida sobre reconhecimento facial. Reconhecimento facial no contexto de colocar uma câmera em ambientes públicos, filmar as pessoas e identificar. A gente ouve muito, tem muitos casos falando sobre, no carnaval, se coloca a câmera para identificar quem está quem é procurado pela polícia, é o que a gente chama aqui de uso dessa tecnologia para vigilância. O uso dessa tecnologia ele é completamente diferente do uso da tecnologia que eu estou falando agora, né? Seja em termos técnicos, então, quando a gente está falando de vigilância, existe ali a captura da câmera à distância, a assertividade é diferente, porque para você conseguir capturar uma foto com qualidade, depende muito da tecnologia que está no device, depende da luz, depende do posicionamento, então existe ali uma diferença para você conseguir ter muita assertividade na captura e aceite da foto, que é completamente diferente quando você faz isso à distância. Então, acho que tem uma confusão de o uso dessa tecnologia nesse contexto que eu estou comentando com vocês, versus o uso da tecnologia de reconhecimento facial, quanto isso gera vieses, discriminação, e tem um outro incômodo, entrando aqui um pouco no tema, né, da privacidade, quantas pessoas estão cientes, sabem que isso está acontecendo com elas. No contexto aqui do que eu estou trazendo para o Único, a gente tem ali a transparência com o titular e a ciência do titular muito mais forte. É um processo. Estou entrando numa conta ou quero abrir uma conta num banco. Eu declaro isso, eu vou cadastrar minha biometria, vou fazer o processo de autenticação biométrica para acessar. Existe ali os termos de privacidade, o que é feito com os dados, com quem é compartilhado. Então, toda essa parte de transparência e mesmo as bases legais que são utilizadas para subsidiar esse tipo de operação de tratamento de dados é completamente diferente do que acontece no caso do reconhecimento facial em ambientes públicos, em que a transparência é muito mais difícil e o propósito é diferente, né? Geralmente, quando é feito isso, o reconhecimento facial em ambientes públicos é para a segurança pública, que hoje não encontra nem, né, é diferente, não está nem abarcado pela LGPD. A LGPD fala ali sobre outras coisas, segurança pública, persecução penal, isso ainda não foi nem regulado, tá? Então, um pouco para trazer ali essa diferença. E o que é importante, por que isso é também muito importante quando a gente está falando de regulação da inteligência artificial? Isso é importante porque a inteligência artificial é regulada hoje no Brasil baseada muito na questão de riscos. Então, eu vou regular já entendendo qual é o risco da tecnologia. Se a tecnologia apresenta um alto risco, ela vai ter, né, quem opera essa tecnologia tem um ônus maior, tem outras obrigações diferentes de sistemas de inteligência artificial com baixo risco. Para você conseguir mensurar o risco, não é só a tecnologia, é o contexto do uso e é o propósito do uso também. Então, a adequação disso faz com que você consiga ter, de forma muito mais assertiva, aonde que está o risco. E, no final das contas, proteger as pessoas, né? Acho que a gente aqui, eu sou super a favor da regulação da inteligência artificial, de uma regulação equilibrada, que consiga equilibrar e trazer segurança jurídica, segurança para as pessoas, mas o que a gente sempre tem que observar é que a gente não pode vilanizar uma tecnologia porque a gente está com muito medo do impacto que ela vai gerar. Não, a gente precisa criar os controles e entender exatamente como é que a gente mensura esses impactos para controlar que isso não aconteça. E aí, por quê? Aí é uma opinião pessoal, até trabalhando aqui na Único nesse contexto. O benefício da utilização do emprego dessa tecnologia é imenso. Aqui eu trouxe grandes números para vocês entenderem,
né? Então, a Único já realizou mais de 1,2 bilhão de autenticações via identidade digital. Aqui a gente coleta, tá, a biometria e o CPF, que é o número identificador das pessoas. A Único opera hoje no Brasil, está se internacionalizando, mas hoje a operação em massa é no Brasil. Isso representou 74 milhões. 9 em cada 10 brasileiros da população economicamente ativa já foram autenticados. E já foram autenticados porque as soluções da Único estão espalhadas ali, mercado, varejo, então está em todo lugar. E isso para o sistema é muito bom. Quanto mais a gente consegue, quanto mais informação diferente, pluralidade de informação sobre aquela mesma pessoa, se a gente conectar com o que eu falei lá no começo, melhor, mais chance a gente tem de criar credenciais que possam realmente trazer a identidade digital de cada um. A gente conseguiu barrar de janeiro a dezembro do ano passado 635 fraudes por hora, com mais de 5,5 milhões de tentativas ano. Né? Esse é um mercado, o mercado de fraudes no Brasil é um mercado crescente e muito complexo e muito rebuscado. E aí a gente realiza aí cerca de 30 milhões de autenticação de identidade por mês, entre o que eu falei, acesso a bancos, carteiras digitais, fintechs, varejos e comércio eletrônico. Para a gente conseguir fazer isso de forma segura e trazendo confiança, a gente pauta muito o nosso negócio na privacidade, na proteção de dados. Então, a gente tem a preocupação de que as pessoas tenham o controle sobre os seus dados. Então, para equilibrar, né, a questão, a gente faz a autenticação biométrica para conseguir identificar as pessoas, mas as pessoas precisam saber como isso é feito e têm o direito ali e exercer os seus direitos perante a LGPD. E aí eu convido vocês a entrar no site da Único, olhar, me passar dicas, entendeu? Dúvidas, fiquem super, super à vontade. Acho que, resumindo aqui, o que eu quis trazer foi o case da biometria facial, como que é utilizada, a diferença entre as tecnologias e a necessidade da gente não vilanizar uma tecnologia, entender o contexto do uso, por que se usa aquilo. E é isso, gente. Maravilha, Diana. Muito obrigado. Achei que você foi brilhante. Eu queria, antes de passar a palavra, só pontuar uma frase sua que, no que diz respeito ao benefício que a tecnologia pode trazer para o avanço tecnológico. Lembrando, né, que no nosso fórum aqui, que trata de propriedade intelectual, o que é a propriedade intelectual? É uma forma que o ordenamento jurídico trouxe para proteger o avanço e proteger e compensar e estimular o avanço tecnológico. E quando a gente pensa na própria legislação, na lei de propriedade industrial, ela estabelece, cria, por escolha legislativa, matérias que não seriam passíveis de patente, muitas vezes pelo risco que ela traz. Então, quando você levanta a bola de que a LGPD ela serve como uma ferramenta que protege o indivíduo para assegurar um avanço tecnológico, eu acho que está em linha também com o seu clamor por uma regulação equilibrada, né? Então, dito isso, eu queria passar agora, e considerando que a gente tratou de dados biométricos, né, que é um dado sensível, a gente vai continuar nessa linha. E aqui trazendo para a fala de uma das maiores redes de saúde do Brasil, que é a Redditor, né? É um grupo empresarial atuante na área de saúde, que vai ser uma fala dividida, primeiro na parte técnica com o Daniel, e depois com a parte jurídica da Gisele, que é a DPO do grupo. Então, Daniel, por favor, a sala é sua. Estão me escutando? Bom dia. Bom, primeiramente, obrigado aí, pessoal, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Vou tentar passar aqui. Eu acho que eu sou o único, sou médico de formação, né? Acho que a maioria aqui são advogados. Tentar passar aqui alguma coisa que a gente tem feito aqui. Por favor, fique à vontade de me interromper se eu falar muita coisa muito técnica, tanto da parte de tecnologia quanto da parte de saúde.
Pode me interromper à vontade. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Esse é esse. Chegou? Bom, como eu já falei, né, eu sou médico oftalmologista, estou trabalhando com tecnologia desde 2017. Entrei na Redditor há mais ou menos 2 anos e meio e venho tocando o setor aqui de inteligência artificial da companhia. Como o próprio Eduardo falou, a gente tem um grupo são 70 hospitais, né? Aí vocês podem imaginar a quantidade de dados que chegam para a gente, né? 70 hospitais diferentes, com 16 prontuários médicos diferentes, cada um com as suas inúmeras versões, né? Cada um com seu regionalismo. Eu, como oftalmologista, escrevo de um jeito, a outro oftalmologista que está lá, eu sou pernambucano, mas eu estou morando em São Paulo, um que está lá no Maranhão já escreve de outro jeito. Como é que a gente padroniza isso? Eu não vou entrar nesse detalhe, que eu acho que foge um pouquinho aqui do nosso tema, mas é importante ter em mente que isso também essa heterogeneidade dos dados é uma coisa que a gente também tem trabalhado bastante aqui. Mas eu não vou entrar tanta questão técnica aqui, porque eu acho que não convém eu entrar em como se faz um modelo, como que a gente constrói um modelo matemático, mas inteligência artificial, a gente já sabe que já vem desde 1950, né, 56, quando se começou ali os primeiros modelos, mas a grande mudança disso foi dos anos 2014, 2013 para cá, que começou a questão do processamento de dados, né, esses GPUs, que fez essa grande diferença aí hoje em dia. E desde 2022 a gente tem um grande hype aí de IA, que é com o advento do chat GPT, né? Acho que quem nunca usou o chat GPT, eu recomendo aí, faz uma conta gratuita que dá para brincar com bastante coisa aí, né? Mas vamos lá. Mas a maior dificuldade que a gente tem assim, a gente tem como uma empresa de saúde é como que a gente traz essas tecnologias, esses modelos de IA para a nossa clínica, para nossas criar essas novas modalidades de cuidado, né? Mas para isso a gente tem que responder uma série de questões, né? Começando, qual a quantidade de dados, né? A resposta é quanto mais, melhor, né? Vou dar uma resumida aqui de como você construir um modelo, né? Então, assim, eu preciso de informação, como a própria Diana mostrou ali, faz reconhecimento facial, mas ela precisa, como ela falou, 1,2 bilhão provavelmente de fotos a construir esses modelos. Não deixa de ser matemática, ele faz ali, são modelos matemáticos com processamentos exorbitantes, né? Então, a gente precisa de informação, a gente precisa de dados. E a resposta é quanto mais, melhor. A gente não tem esse número exato, né? Outra coisa, eu tenho que informar para o seu modelo o que a gente está alimentando, que a gente fala assim, você tem que o modelo, né? Você tem que alimentar o modelo, então eu tenho que formar, eu tenho que rotular. Aqui é um exemplo de um prontuário médico, aqui na classificação de uma retinopatia diabética, que é quando o diabetes atinge o fundo do olho, atinge a retina, e a gente usa esse modelo. Já é uma padronização internacional, que aí a gente facilita, eu extraio essas informações e eu consigo padronizar a resposta do seu modelo baseado nos prontuários estruturados que a gente tem aqui na Redditor. Aí outra coisa, quem pertence os dados? Aí já entra um pouquinho com vocês, né? Pô, é do paciente, é do hospital, é da startup. Isso aí para a gente discutir depois. Eu, como paciente, posso ceder o meu dado para o hospital, eu posso ceder para o meu médico, eu posso ceder para a startup, eu posso ceder para o governo. Aí entra em várias questões aí. Outra coisa, a gente tem visto também aqui na rede a viabilidade técnica. O que é isso? A gente, vamos supor, o Eduardo quebrou o pé, não, ele machucou o pé jogando futebol. Aí ele vai no Hospital Copador, faz uma ressonância na máquina da Philips. A outro médico pede para ele fazer a ressonância na máquina da GE. Aí tudo isso, a gente tem que padronizar essas máquinas,
as aquisições das imagens, o protocolo, o tamanho da imagem, quantos gigas tem a foto, quantas fotos, uma máquina faz 200 fotos, outras faz 100. Aí todas essas questões, a gente tem que primeiro criar um padrão para poder fazer esses modelos. Fazer o modelo, eu sempre falo, é o mais fácil, né? Você chegar ali e pagar o código e tal, mas você preparar as informações para fazer a modelagem e depois implementar isso, que é o grande desafio que a gente tem visto aqui na Redditor. Outra questão aqui, a gente tem essas aprovações éticas, né? A gente usa dados, principalmente dados retrospectivos, eu acho que a gente vai falar sobre isso também, todos dados anonimizados. Eu vou trazer um caso aqui. Quando eu fiquei 2 anos e meio trabalhando no Google, em Londres, e lá a gente desenvolveu um modelo para fazer a predição de doenças de retina pela tomografia da retina. A gente usou 700 mil pacientes nos últimos 5 anos, mas aí teve a filha de uma paciente que falou o seguinte: apesar da gente estar usando pseudo-anonimização, ela soube que no dia 10 de maio, do dia tanto, tanto e tanto, a mãe dela fez um exame, processou o Sistema de Saúde Britânico, ganhou 3 milhões de pounds porque ninguém pediu para usar aquele exame. E aí a gente hoje fica com essas questões, né? Até que ponto a gente tem que fazer esses consentimentos? Por quê? Modelos matemáticos, principalmente aqui na área de saúde, a gente usa dados retrospectivos, porque é praticamente impossível eu fazer um modelo para frente, dado prospectivo. Você pode até fazer, não iria impossível, é uma palavra muito forte. Mas assim, a gente vai demorar aí uns 15 anos para poder coletar a quantidade de informação que a gente precisa, né? Aí aqui também, aqui já mostrando os resultados, eu vou entrar aqui no que a gente já implementou aqui na rede. Esse projeto aqui é que a gente faz, construir um modelo para ver se você vem ou não na consulta da Redditor, né, que chama No Show, né? Então, a gente usou, aqui com a Gisele aqui ajudando a gente, mas a gente identificou aqui 13 milhões de agendamentos dos últimos 5 anos da Redditor e a gente criou o perfil. Aí aqui, como a gente não está expondo o paciente, como não está aqui mexendo em assistência, aqui é muito operacional, a gente não teve nenhum problema aqui com LGPD, porque a gente não identifica ninguém, a gente só encontra o perfil, mas aí eu consigo, a partir disso, criar um modelo matemático e identifico se você vê ou não na consulta, e eu faço ali uma otimização da agenda. A gente tinha um no-show em torno de, ele não está aqui, em torno de 40%, e hoje a gente chegou a reduzir, então, em 33% a questão usando tecnologia, usando esses modelos de IA, né? Aqui a gente até ganhou um prêmio da Academia Americana de Radiologia por causa desse projeto, né? Eram 3 mil candidatos, a gente ficou em primeiro lugar, assim, isso é um orgulho aqui para a gente. Dando continuidade, a gente entra mais agora na questão mais assistencial mesmo, ali como médico, quando a gente conseguiu ver o seguinte: muitos pacientes, vou dar um exemplo aqui, câncer de mama, né? A gente desenvolveu um modelo, a gente consegue fazer rastreio de pacientes que têm câncer de mama dentro da Redditor. Por quê? A maioria dos pacientes, vocês não têm ideia, a maioria das mulheres fazem esse exame de mamografia e não vêm buscar o exame, né? Assim, não a maioria, mas grande parte, né? E quando vai ver, já está em câncer de mama avançado e tal. Então, a gente fez aqui, aí que entra, né? A gente desenvolveu um modelo, identifica as mulheres que têm um câncer, provável câncer de mama no estágio. A gente tem uma classificação médica que coloca o estágio de mamografia de 0 a 6. A partir de 3, a gente já tem que chamar essa mulher para fazer algum follow-up, né? E a gente tem ali um certo número de casos que ficava meio que perdidos ali dentro da instituição, porque a gente tem ali 70 hospitais, um monte de exame fazendo, e aí é a gente que entra. Gisele, eu identifico uma mulher que tem câncer de mama, eu posso ligar para ela e dizer assim: Dona Maria, vem aqui que você tem um câncer de mama. Não, beleza. Aí como é que faz? Então a gente criou um programa aqui de estruturado junto com o LGPD, todo mundo, onde tem um médico, a gente encaminha para a enfermeira, chama enfermeira navegadora, onde essa enfermeira navegadora entra em contato com o médico que pediu o exame, para o médico que pediu o exame fazer todo esse trâmite aí com a paciente.
a gente já tem um resultado positivo, que estava mais ou menos 35 dias, para a pessoa ter o diagnóstico e começar o tratamento. Depois que a gente entrou, a gente já caiu aqui para 22 dias, a gente está com uma qualidade técnica e percebida aqui bem interessante, mas o nosso target é diminuir esse aqui para 15 dias. A gente está trabalhando para isso. Mesma coisa para câncer de próstata e câncer de tireoide, quando a gente reduziu para câncer de próstata. O homem ainda é pior, né? A mulher acho que se cuida mais. O homem faz o exame ali e a gente usa esses modelos para identificar as pessoas. Aí entra nessa questão. Até que ponto eu posso ligar para o paciente para dizer que eu identifiquei que ele tem uma alteração ali ou não, usando... Assim, aí entra em várias questões aqui, né? Porque eu estou ajudando o paciente, mas eu estou invadindo a privacidade dele. Aí a gente discute aí depois, aí é com vocês. Outra questão aqui, a gente fez mais um projeto aqui da RedeDoc, que é pacientes que têm diabetes, como eu mostrei, eles têm essa questão da retinopatia, eles têm alterações no fundo do olho, né? E esse projeto aqui é um dos primeiros que a gente vê o que realmente o paciente vai lá, faz uma foto, usa o modelo, desenvolver um modelo, né, para poder fazer o rastreio dessas doenças. Por quê? É recomendado que você, como diabético, faça o exame de fundo do olho por ano. Só que essa recomendação no Brasil a gente não tem essa coisa, esse modelo sistemático, né? A gente começou aqui na rede também essa questão do você fazer o rastreio, porque retinopatia diabética é a principal causa de cegueira irreversível. Então, como você descobre que tem um diabetes no olho, às vezes já está muito avançado, porque no começo não tem sintomas. Então, a gente fez esse modelo e aí registrou na Anvisa. Tudo isso. Mas aí entra uma série de questões, né? Porque realmente, a gente já tem uns resultados bem interessantes, bem positivos, mas eu queria discutir com vocês isso aqui. Quando a gente entrou como esse projeto é o primeiro projeto que a gente aborda o paciente diretamente, eu decidi começar como um projeto de pesquisa pelo Instituto DOR de Pesquisa. Mas tiveram uma série de questionamentos. Um dos principais foi assim, a gente entrega ou não o resultado para o paciente? Porque vai ali, a dona Maria fez a foto do olho, ela tem uma retinopatia diabética ou não, a gente tem uma assertividade ali em torno de 95%, mas é direito do paciente ter a resposta. Mas é uma pesquisa, entrega ou não, identidade, tudo isso. Coloca ou não isso dentro do prontuário. Vamos criar um teste. Não tem teste, porque esse teste não como validado não, na ANS, ele não faz parte do rol da ANS. Aí vamos conversar com o pessoal do prontuário lá, do TASI. Tem que criar um código, mas só pode criar código quando tem ANS. Então, tem série de questões ali de operacionalização que a gente ainda está encaminhando para... Isso aqui eu não vou passar, não. Isso aqui foi vou ser mais rápido. E aqui, 2000... Assim, o que a gente tem que trazer existe uma série de questões, porque aqui na rede a gente é bem reticente com relação a esses projetos de IA, né? Porque a gente lida com dado sensível, é muito diferente de você oferecer um chocolate, ou sei lá, algum produto, algum shampoo para algum cliente seu via WhatsApp. Eu não posso chegar e dizer assim, dona Maria, você está com câncer de mama, vem aqui que eu vou cuidar de você, né? Não sei, a gente não pode expor o paciente desse jeito. E outra coisa uma coisa que a gente está muito ciente disso é superar esse que a gente chama que é o abismo, né? O quiasmo aqui dos projetos de IA, porque hoje, depois do chat GPT, então, tudo é muito hype. A gente faz assim, teve uma semana que eu cheguei a avaliar 54 projetos de startups aqui para a rede, que eu falei, cara, não tem condição, para. Aí hoje a gente criou um filtro, assim, realmente é muito oba-oba, muita coisa não é IA, muita coisa assim, você vê muita apresentação de PowerPoint, eu até brinco assim, quer rodar aqui na RedeDoc, então venha. Coloque aí nos 70 hospitais em um mês para rodar tudo bonitinho. Aí, se você fizer essa prova aí, a gente contrata vocês. Mas aí tem todas essas questões, né? Não muito detalhe aqui, eu acho que não entra no contexto, mas eu queria pincelar algumas coisas, é isso, né? Hoje não é muito claro como que você faz essas cobranças, né? Você faz por licença, por clique desses modelos,
coisa, quem é que paga, né? A gente não tem essa resposta. Plano de saúde são as operadoras, o governo, o paciente, né? E só trazendo aqui, eu não vou passar não. Só para concluir, né? A gente tem essa questão de trazer a IA. Para mim, a IA já está transformando, principalmente aqui nossas linhas de cuidado. A gente tem esses projetos para pacientes crônicos aqui dentro da Rede Dó, mas sempre com muita cautela. A gente tenta sempre ter essa questão da segurança do paciente ali, da privacidade, como a própria Cristiane já falou, não só o modelo, mas todo o processo, né? Desde a conceptuação, é a principal pergunta: aonde você quer chegar com isso e como você vai mensurar o impacto desses modelos dentro do nosso ecossistema. Isso é uma coisa que a gente é bem chato com essa questão aqui. A gente tem assim 10 passos do sucesso dos seus modelos. Aqui é uma coisa que eu trouxe lá de Londres para cá, e a gente tem sempre levado em consideração a questão da privacidade aqui com o time da Gisele, né? Aqui está o meu time, que é o... Sem esse time aqui eu não faço nada, né? A gente tem aqui alguns cientistas de dados, engenheiros, a Aline, que é a nossa médica aqui também, que me ajuda bastante aqui no time. E eu acho que era isso que eu queria mostrar, dizer que a gente tem feito bastante coisa, sempre pensando nessa questão, trabalhando junto ali com a Gisele, né, que é a nossa DPO, que sem ela a gente também não sai do canto. Bom, era isso. Assim, eu vou deixar meu e-mail aqui no chat. Quem quiser entrar em contato comigo, pode ficar à vontade. Obrigado, pessoal. Obrigada, Dani. Obrigada, Dani, pela sua fala. Cristiane, você quer falar antes? Eu posso seguir aqui, só... Não, pode seguir. Na verdade, eu ia fazer só um pequeno comentário, fazendo um link com o que o José Edu falou, né? Que acho que a ideia aqui é não... Eu também sou a favor de regular a inteligência artificial, mas a gente tem que tomar cuidado com entraves na inovação. E acho que vocês vão, né? Você agora vai trazer também, Gisele, né? Acho que a gente está falando de dados sensíveis aí, mas um poder, né? Assim, como essa ferramenta de IA é relevante para o setor, né, da saúde, e também, como a Diana colocou, também no setor aí na parte financeira, principalmente, enfim, na parte do uso do reconhecimento facial, trazendo segurança. Então, só reforçar, né, que muito, às vezes, se vilaniza o IA e as coisas com relação aos riscos para os indivíduos, em especial, mas também ver esse trabalho tão bonito aí que vocês estão fazendo. Então, passo a palavra aí para você, Gisele. Obrigada, Cris. Obrigada, pessoal, pelo convite. Agradecer a todos vocês e aos meus colegas de painel também, ao Dani pela explanação aqui e apoio nessa dinâmica. Eu queria trazer um pouco, vou tentar ser breve na minha fala, mas acho que o Daniel já trouxe bastante, né, acho que dos nossos desafios enquanto empresa de saúde, como é que a gente integra a inteligência artificial hoje dentro dos nossos processos, né? A IA tem muitas contribuições, né, acho que ela vem para ficar, e é uma evolução que a gente já está vivenciando e vai vivenciar cada vez mais, né? E a gente hoje tem um grande desafio de como a gente integra a IA nos nossos processos frente, por exemplo, às diretrizes da LGPD, né? A gente vem buscando também se posicionar no mercado, trazer as nossas dores enquanto empresa de saúde, um pouco no nosso dia a dia, até para apoiar eventualmente uma questão de autorregulação, né, do mercado de saúde, como é que a gente consegue conciliar as duas coisas, de modo que a gente não ultrapasse o direito, né, à privacidade dos titulares, né, das pessoas, mas de modo que a gente também consiga contribuir positivamente para a vida dessas pessoas numa medicina preventiva, como o Daniel mostrou, né, a gente tem iniciativas de prevenção a câncer, por exemplo, né, eu identifico que esse paciente ele tem já
dado resultado de exames, né, de diagnósticos, que ele é um paciente que precisa, de um cuidado, né, precisa antecipar início de tratamento, oncológico caramba, como é que eu falo com essa pessoa, né, como é que eu trato, como é que eu lido com isso? Então eu queria trazer para a discussão, alguns dos nossos principais desafios, complementando a fala do Daniel, práticos mesmo, né, quando ele traz ali a questão eh de que a gente faz todo um trabalho de alimentar modelos, de, buscar dados, né, a gente olha para trás, né, a gente não olha para frente, quando a gente vai criar um modelo de como ele bem colocou, né, a gente tem que olhar o histórico para poder alimentar esse modelo. Então, já nesse início de construção desses modelos de medicina preventiva, por exemplo, a gente está falando de engenheiros de dados, né, de pessoas que eventualmente não são médicos, que vão ter acesso à informação, a dados sensíveis. A gente hoje tem uma limitação, da LGPD, com relação à manipulação de dados sensíveis, onde a lei coloca, né, essa restrição, né, apenas médicos, podem manipular dados quando a gente fala, por exemplo, de utilização de uma base de tutela da saúde, né. Como é que eu enquadraria esse tipo de iniciativa, né? Isso é uma tutela da saúde, eu estou cuidando do paciente no limite, né, se eu for olhar para uma iniciativa de saúde preventiva, se eu for olhar dessa questão, por exemplo, de eu conseguir antecipar um tratamento de câncer, né, de eu ter ali o tratamento antecipado desse paciente, conseguir cuidar melhor, isso está dentro ali de um rol de tutela da saúde. Só que a tutela da saúde, ela me limita, né, de modo que só o médico poderia manipular esse dado. Então ali, para eu ter, por exemplo, um engenheiro de dados, manipulando um dado identificado, eu já tenho uma certa restrição. Né, e quando a gente parte para a segunda etapa, que é eu identifiquei essas pessoas dentro do meu modelo, identifiquei quem são esses pacientes que precisam iniciar um tratamento o quanto antes, como é que eu falo com essa pessoa? Né, como é que eu contacto essa pessoa? Eu não posso ligar para essa pessoa e falar, como o Daniel trouxe exemplo, né? Dona Maria, você tem um câncer e eu gostaria de cuidar de você. Não, não é assim. Então a gente tem todo um cuidado, né? Isso tem que ser feito por um médico, preferencialmente o médico que está já tratando daquela pessoa. A gente não fala com médicos fora da empresa, eu não contacto pacientes, por exemplo, com médico fora da empresa. E aí a gente tem também digamos assim, o oposto, o contra disso, né. Tem pacientes que vão deixar de ser informados, né, tem pacientes que eu não vou falar, porque eu tenho uma limitação legal, né, eu não posso sair contactando as pessoas livremente, mesmo que eu queira cuidar dessas pessoas, porque tem uma limitação, né, imposta pela diretriz da lei, de não poder utilizar esses dados sensíveis se eu não sou o médico dessa pessoa, se eu não sou o médico que estou envolvido no tratamento dela, né. Então a gente tem aí um outro desafio nesse sentido, né, de como é que eu falo, como é que eu trato esse paciente, se eu posso ligar para ele, se eu posso mandar um WhatsApp, como é que eu contacto, né. A gente tem também a questão da segurança dessas bases, né, uma coisa que a gente olha muito aqui, mas essas bases que a gente gerou, né, gerei a base com essas pessoas que estão elegíveis a serem contactadas, a participar desse programa de cuidado, como a gente chama. Onde é que eu guardo esses dados? Como eu guardo? As pessoas que, né, tem que ser num local seguro, onde só quem possa acessar sejam médicos, pessoas ali envolvidas diretamente, que tenham a permissão para acesso a essa informação, né. Então a gente tem uma série de desafios, muitos deles já colocados pelo Daniel na apresentação dele, e eu acho que a gente precisa ter, uma forma de conseguir integrar, né, tanto, as diretrizes da lei, né, o direito à privacidade do paciente, mas que a gente também não deixe de ganhar, por outro lado, com essas iniciativas, especialmente na área de saúde, né, o quanto a inteligência artificial pode nos apoiar na medicina preventiva, isso é muito importante, né. E aí, olhando mais amplamente para o sistema de saúde como um todo, a gente vê, essa evolução, né, no tratamento preventivo, ele impacta não só, nós como hospitais, mas, também o paciente que, né, na qualidade de vida, as pessoas vão deixar de internar, porque vão ter um cuidado preventivo maior,
o plano de saúde, que também hoje as empresas de plano de saúde estão extremamente sufocadas, né, a gente sabe que hoje, as empresas de saúde também sofrem talvez com, utilização massiva, né, do plano e como é que a gente faz essa balança, né, equilibrar. Então, uma vez que eu tenho um paciente mais saudável, um paciente que interna menos, que utiliza menos, eu vou desafogando o meu sistema de saúde como um todo, né. Mas frente a isso, nós temos também, aí né, os desafios impostos pela lei. Como o Daniel mencionou também, muito pertinente, né, na apresentação dele, a gente pensar, por exemplo, uma base de consentimento é inviável, né, se torna algo inviável coletar consentimento de todo mundo para eu conseguir aplicar um modelo de inteligência artificial, para eu conseguir fazer ações de medicina preventiva, né? Então, e a gente tem diversas oportunidades, o Daniel mencionou algumas, mas a gente tem, pode, né, olhar para o viés de nefrologia, a gente tem pacientes que precisam, né, de transplante, que tem, às vezes, pacientes que têm problemas renais graves, então, muitas vezes, o paciente não sabe nem como se alimentar adequadamente, como é que eu cuido dessa pessoa, né? Eu quero poder ligar para esse paciente, saber se ele está se alimentando bem, se ele está fazendo uso do medicamento, com isso eu evito que ele venha ter uma piora no quadro de saúde, que ele venha se internar, né, que ele venha novamente a sufocar o sistema, né, e ele consegue com isso ter uma vida maior qualidade de vida, né? Como é que a gente faz tudo isso frente a todos esses desafios que a gente tem impostos pela legislação, né? Eu acho que o grande desafio é a gente conseguir encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Para eu não ultrapassar o direito à privacidade, mas que a gente também não deixe de prestar um serviço de saúde diferenciado e evoluir junto com a tecnologia nesse sentido, né? Excelente, Gisele. Muito obrigada, novamente aí por dividir com vocês, né, a experiência. Eu não sei, José Du e Fábio, se vocês querem comentar alguma coisa, senão eu vou abrir para perguntas. Mas acho que é extremamente relevante esse debate, né? Porque temos entraves aí hoje da legislação e, sem dúvida, é um uso que salva vidas, né? Um uso de IA que salva vidas. Então, Zé Sim, com Du, certeza. Fábio, por favor. Obrigada. Eu acho que, bom, primeiro agradecer Diana, Daniel e Gisele, excelentes apresentações, reforçar para a audiência que tem aqui o Q&A, a sessão de Q&A que vocês podem deixar perguntas. Eu queria só pontuar, né, no que eu ouvi do Daniel e da Gisele, que eu achei interessante. O Daniel, vocês reforçaram muito a preocupação em segurança, né, que a Redditor tem. E o interessante é que vocês não falaram de segurança como normalmente é falado, que é o segurança para evitar vazamento, para evitar incidentes. Vocês falaram antes a segurança do melhor tratamento, de evitar que aquele uso da aplicação da inteligência artificial ele seja um uso, um incidente em si, né? Então, o Daniel reforçou muito a importância da inteligência artificial para criar uma maior eficiência da prestação de serviço junto a um cuidado. E esse cuidado é muito importante porque no setor médico não tem só o direito do titular de dados, vocês têm o dever legal com relação a sigilo médico, é um pouco igual a gente, advogados, né? Um advogado não tem só que respeitar a privacidade e a proteção de dados de seus clientes. Nós temos mais do que isso, nós temos um dever de sigilo. E a área médica é a mesma coisa, tem um dever que é mais do que o direito de terceiros, né? Então, isso é muito importante. E aí a Gisele foi muito feliz quando ela usou a expressão ponto de equilíbrio, né? Porque se a gente for, e a forma como você abordou, Gisele, os desafios trazidos pela legislação de proteção de dados, ele é interessante porque se a gente pensar que antes da lei
o que nós tínhamos era apenas uma proteção legal, a verdade é que dá para concluir que a única base legal que a gente tinha era uma base legal do consentimento em decorrência de uma analogia do Código de Defesa do Consumidor. Então, a lei vem não para limitar ou impedir o tratamento de dados pessoais, muito menos dados sensíveis, ela, pelo contrário, ela traz para dados pessoais em geral 10 hipóteses, né? 10 bases legais de tratamento, e o trabalho, o desafio do DPO é poder encontrar o melhor ponto de equilíbrio. Então, eu gostei muito quando você fala desse ponto de equilíbrio. E aí eu queria fazer uma pergunta. Já abri as perguntas aqui no sentido de quais são... quando o Daniel falou ali que chegam várias propostas, vários PowerPoints, eu gostei que falou, às vezes o cara chega com PowerPoint, né? Todo mundo vira o Elon Musk nessas horas, né? É com a super ideia que vai revolucionar. Eu queria saber de vocês, Gisele, como é que é essa interface? Vocês têm mecanismos tipo, vocês têm processos que você entrega para o time do Daniel para fazer a triagem jurídica que o Daniel falou? Porque o Daniel falou que eles já fazem uma triagem. Eu queria saber se dentro, mas só que não entrou muito detalhe da triagem. Dentro dessa triagem, vocês têm uma espécie de know your client, então know your fornecedor, né? Como é que funciona isso? Porque vocês vão... Porque muitas vezes, se você vai testar uma nova tecnologia, você vai ter que, de alguma forma, testar com informações, e muitas vezes essas informações são dados. Então, essa pergunta eu queria ouvir de você. Sim, obrigada pela pergunta. A gente tem sim, bastante cuidado com os fornecedores nos quais a gente contrata, especialmente aqueles que a gente compartilha dados, né? A gente tem processos estruturados, tanto de avaliação de fornecedores, a gente tem processos estruturados junto, por exemplo, com suprimentos, a partir do momento que eu boto uma RFP no mercado, já tenho pré-requisitos de privacidade. Então, assim, aquela empresa, aquele fornecedor que já nem tem requisitos básicos, ele já nem entra no meu processo de concorrência. A gente já elimina alguns critérios ali. E a partir do momento que essa pessoa entra, para efetivamente concorrer como fornecedor da Redditor, a gente tem todo um processo de avaliação desse fornecedor, a gente envia questionários, a gente solicita evidências, a gente olha também, faz entrevistas, quando a gente está falando de implementação de soluções tecnológicas, a gente tem fóruns com tecnologia envolvendo o time de privacidade, para a gente entender que solução é essa, se vai transitar dados dos nossos pacientes, que segurança esse fornecedor oferece para esses dados que vão estar lá, se são dados que vão estar armazenados em nuvem, local, Redditor ou no fornecedor. Então, a gente faz uma série de avaliações do ambiente do fornecedor para a gente ter um conforto com relação à segurança dos dados que vão transitar lá, se for essa questão. E a gente tem também avaliações periódicas que a gente faz junto a esses fornecedores. Então, a gente já tem um processo formalmente estabelecido, as áreas não conseguem contratar hoje sem passar por isso, tá? Onde a gente olha, sim, com cuidado para essas empresas e avalia também essa segurança lá. A gente tem uma preocupação muito grande, não só no nosso dia a dia, né, com a segurança dos dados dos nossos pacientes, mas também quando a gente avalia novos fornecedores. Eu acho que isso é baliza muito as nossas ações, né? Então, e as outras áreas, o Daniel, por exemplo, ele é médico, mas você vê que ele já está aprendendo direitinho ali, ó, já tem o discurso. E é muito curioso isso, conforme a gente vai interagindo com as áreas, vai conversando com as pessoas, então, assim, as áreas já começam a entender muito do tema e a olhar para esses fornecedores e a falar, não, você já não, como o Daniel falou, né, a pessoa chega aqui com PowerPoint, eu já vejo que o cara não se adequa, que não é uma pessoa que está adequada a tratar os dados, né, hoje da empresa, né? Isso é muito bacana. Faz parte dessa cultura, né, que a gente vai difundindo na empresa, né? Ô, Eduardo, deixa eu só E ter pode falar, Daniel. Você falou dessa triagem, vou dar só uns exemplos. Eu tenho 10 passos, assim, na minha cabeça, aqui no meu setor, assim, de como você
fazer IA dar certo e tudo isso. E uma das perguntas é assim, aonde você quer chegar com isso? Né? E como você vai mensurar, como eu falei, como você vai mensurar o impacto disso? Eu já derrubo todo mundo ali na porta, porque semana passada veio uma pessoa me mostrar uma startup que pela glicemia, que é o exame de glicose, ele fazia risco de você ter câncer de mama. Beleza, muito bonito. A minha pergunta para ele foi o seguinte: se eu fizer isso, eu vou precisar da mamografia? Vai. Então, para que eu quero isso? Então, essas são as perguntas, assim, são coisas simples, entendeu? O outro veio para mim dizer assim: ah, vou fazer uma predição de você tem um derrame. Aí, beleza, mostra aí. Aí ele me trouxe uma base de 2 milhões de pacientes. Eu fiz, não, peraí, bicho, para, porque eu, Redidó, tenho 70 hospitais, e minha base é assim, 90 mil, da onde tu vem com 2 milhões de pessoas? Entendeu? Essas coisas, aí ali mesmo já fica, esse aqui nem passa, porque eu já sei que é balela, entendeu? É muito blá, é muito hype, é blá, 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 então passa. Assim, aí eu tenho esses critérios, até escutei de uma coisa, se você começar a trazer esses seus critérios do Google e tal, você não vai fazer nada no Brasil. Cara, eu aprendi assim. E eu acho que vem dando certo. E a gente está implementando aqui o que a gente coloca, né? A gente colocou uma empresa belga que plugou dentro do nosso PACS, que é o sistema de visualização de imagem, que ela faz uma priorização de raio-x de tórax aqui. Eu tenho um radiologista e tem 500 exames para ele olhar. A essa ferramenta ela diz, esses casos precisam ser vistos primeiro do que esse por causa disso. Fantástico para mim isso, fantástico. Entendeu? Eu priorizo prioridades ali para o radiologista. Raio-X normal fica para depois. Aquele cara que está com pneumotórax, que é ar dentro do pulmão não, ficou meio tosco isso, né? E quando você tem ar dentro da pleura, que é a camada que reveste o pulmão. E se você não fizer nada, você não colocar, você pode até, enfim, colocar uma tampa de caneta Bic aqui, a pessoa morre. A gente tem que drenar aquilo em segundos, entendeu? E aí prioriza esses casos. Então a gente tem casos, sim, mas tem que fazer sentido. E é isso que a gente cria, essa triagem, entendeu? A gente tem 10 perguntas, tem isso, tem isso, tem banco de dados, tem publicação, tem Anvisa. Uma coisa que a gente colocou, para entrar na Redidol tem que ter Anvisa, porque passou por alguma regulação, entendeu? A gente não coloca ferramentas oba-oba, assim, entendeu? Outra coisa é que a gente olha assim, se eu também for colocar 50 startups que chegam no meu para a gente colocar dentro de prontuário, você vai ficar ali com o prontuário e 50 abazinhas em cima, que aquilo vai lhe dar mais trabalho eu olhar como médico um exame do que ficar rodando 50 algoritmos para poder fazer a avaliação do exame. Então, tem série de questões que é sempre bato nessa pergunta: aonde você quer chegar com isso? Entendeu? Aí, só aí eu acho que a gente já elimina ali 90% dos 50 e-mails que chegam para mim, chegavam, né? Agora eu não olho mais, tem um time lá que faz para mim. Mas é só para complementar aí. Inteligência artificial já está respondendo, né? Mas, Daniel, olha que interessante. A genialidade está na simplicidade, né? É isso, na Você fez, simplicidade. né? Você fez duas perguntas muito simples, que é que você disse que usa na sua triagem, aonde você quer chegar e como você quer chegar lá. Que se você for olhar a LGPD, são os primeiros dois incisos da finalidade para o tratamento de dados, né? Que os dois incisos dos princípios do tratamento de dados, que são finalidade e adequação. Então, aonde que você quer e como que você quer. Nem Então, sabia disso, eu já aprendi agora, pois eu posso é, colocar isso, dois princípios, finalidade e não Viu? sei Já o está quê. Obrigado. habilitado para vir a área de exatamente, é privacidade. finalidade e adequação, cara. Você Mas foi é isso. preciso. Isso é parabéns para a Gisele, que difundiu a cultura, né? E aí, Cris, se você me permite, e Fábio também, porque eu estou meio que monopolizando, eu ainda quero ouvir o Fábio, mas, Diana, eu queria fazer uma pergunta para você. Você se colocou na sua fala uma entusiasta, não sei se entusiasta eu estou exagerando no que você falou, tá? Mas vou usar esse termo aí você me corrija se você acha que não, mas da regulação da inteligência artificial, né? E eu queria, e você passou pelo teu histórico profissional, pelo processo de regulação
de proteção de dados, né? Então, você agora está numa nova frente. E a pergunta que eu tenho para você é como é que você vê para o seu setor, né, que lida com dados sensíveis, propostas de sandbox regulatórios, onde você cria um ambiente, entre aspas, de teste de tecnologia, de aplicação ao ambiente de negócio, para então regular. Porque eu faço essa pergunta porque você levantou a questão da importância do que a regulação de inteligência artificial está sendo calcada por risco, né? E risco requer responsabilização. Então, só que quando a gente pensa em sandbox, a gente pode estar mitigando o grau de responsabilização. Então, eu queria ouvir de você, dentro do seu entusiasmo por regulação, você acha importante termos ambientes sandbox? Desculpa o anglicismo, tá? Que eu não consigo pensar num termo equivalente em português. Peço desculpas. Fábio depois vai me criticar. Uma ótima provocação. Eu acho que a resposta imediata é sim, até porque antes de trabalhar com proteção de dados, eu já trabalhava em ambiente regulatório, então a experiência nesses ambientes é muito positiva de fazer o sandbox, e eu acho que tem uma aproximação também do regulador, então é quase como se a gente dissesse, olha, tenho aqui uma ideia, não sei exatamente todos os impactos, vou ser muito transparente com você, regulador, e vamos olhar isso juntos e ver se isso responde as perguntas que o Daniel falou, qual o propósito, onde você quer chegar, qual o benefício para o mercado. Então, acho que é muito positivo, mas isso também demanda a construção de um regulador muito técnico, e aberto a isso. Então, acho que você precisa ter uma conjunção de fatores para conseguir colocar o sandbox de pé. Com relação à regulação, tanto de proteção de dados e inteligência artificial, eu sou entusiasta, sim, acho que é muito importante, acho que traz segurança jurídica, mas eu acho que como são regulações muito que abarcam muitos setores, e aí eu acho que talvez a Gisele vai ter essa preocupação, nem sempre o regulador desse lugar é o regulador que consegue entender o contexto de negócios da empresa onde ela está inserida. Então, no setor de saúde, precisa também ter uma cooperação entre reguladores, imagino eu, né? Então, o regulador de saúde também precisa estar ali alinhado com esse regulador para que a conclusão desse sandbox seja positiva para todo mundo. Pessoal, quanto tempo a gente ainda tem? A gente Mais 8 tem... minutinhos, né? Para 8 você, a gente minutos. tem todo o tempo do mundo, Fábio. Queria fazer um comentário e uma pergunta para o Daniel. Daniel, por coincidência, eu trabalhei na UCL, na parte de pesquisa clínica. Eu fui gerente jurídico de um hospital durante 3 anos e meio, em Londres também. Então, eu ficava ali no Clinical Trials Unit ali da UCL, e eu fazia bastante contratos entre a indústria farmacêutica e o hospital. Então, defendi os interesses da UCLH perante as empresas de farma, e trabalhava com a NHS também. Então, meu crachazinho era UCL/NHS. Isso já tem mais de 10 anos, né? Tem uns 15 anos, mais ou menos. Mas minha pergunta para você é a seguinte: o quão você acha que o uso dos dados clínicos está desenvolvido no Brasil em relação àquilo que você viu na Inglaterra? Porque na Inglaterra, um dos selling points, né, um dos principais pontos aí de venda do Reino Unido é educação e saúde, né? São 2 áreas que são muito fortes, né? E a gente vê um uso bastante forte e dinâmico e presente da pesquisa clínica. Como que você vê isso no Brasil, frente às dificuldades que a gente tem, tanto de acesso à informação, quanto de coleta de dados, manutenção desses dados? Quer dizer, como é que você vê essa evolução? Era mais uma curiosidade minha. Oi, acho que agora estou escutando. Oi, Fábio. Obrigado Então, aí assim, pela pergunta. Eu ainda
só para deixar assim, eu ainda entro ali na UCL e realmente até lá também. A grande questão que eles fizeram foi que na década a partir dos anos 2000 começaram a grande que é o UK Biobank, né? Eles começaram a padronizar esses bancos por causa do projeto Genoma, aquele projeto super gigante que ia mudar tudo. E no final nem foi tudo aquilo, mas agora eles estão usando esses bancos de dados. A grande sacada foi porque a partir dos anos 2000, por causa desse projeto, começaram a estruturar todos os bancos de dados ali, alguma coisa assim, começaram a fazer essa questão de integração, né? Os hospitais, assim, eu vou no hospital de oftalmologia e vou no hospital de cardiologia, eles têm os mesmos bancos, os mesmos pontuários por causa desse projeto Genoma, e isso lá da década de 2000, né, no 2000, e hoje está sendo utilizado para fazer esses modelos de IA. Quando a gente vem aqui para o Brasil, como eu te falei, aqui na Rede Dó, eu conheço muito o que a gente tem feito na rede. São 16 sistemas prontuários diferentes. Desses 16, cada um com suas inúmeras versões. Vou te dar um exemplo. A gente tem WPD no Rio de Janeiro, versão 7, o número 1 é sexo. Na versão 8, o número 1, o sexo está no número 3. Como é que eu padronizo isso, né? Então, o que a gente fez, assim, que a gente tem a gente criou um data lake gigantesco, onde a gente faz o depara de todos os campos e a gente coloca tudo lá dentro. Respondendo a sua pergunta, eu sou um entusiasta, como a Diana também é, ela falou aqui, que eu acredito nessa, eu acho super difícil, é o projeto do Open Health, mas ontem eu estava conversando aqui com coincidência, o meu vizinho de prédio é o secretário de Tecnologia de São Paulo, e ele me mostrou ontem um projeto gigantesco que eles estão querendo fazer para poder deixar o paciente com seu dado no celular. Eu falei, caramba, isso aí, tu vai conseguir, se tu conseguir sair, eu te dou uma Mercedes aqui, uma Ferrari, que é uma coisa que é um desafio gigante, ainda mais aqui, um país gigantesco, NHS ali, 60 milhões de pessoas, aqui a gente tem 250 milhões, e aquilo que você falou, a educação, o sistema de saúde britânico, ele é muito centrado no paciente aqui. Teoricamente, o SUS, ele é como se fosse copy-paste do NHS, mas a gente sabe, né, que na teoria, uma coisa e na prática, a gente não tem nem dipirona para tratar umas pessoas que estão aí nas UBS, né? Mas eu também sou entusiasta, eu acredito que um dia a gente vai chegar nesse ponto dos dados estruturados. Eu já vi até eu estive visitando Salvador e lá tem umas policlínicas, são 23 policlínicas no estado, já estão fazendo esses campos estruturados ali. Mas aí entra outra questão, Fábio. O médico preencheu, né, o campo bonitinho também. Aí já é. A gente na Redditor, vou dar um exemplo. A gente está fazendo um rastreio para você fazer se você tem nefropatias, que eu preciso da altura das pessoas. Quase 12% do campo, a altura é 1, 2, 3. A gente até brinca que vai ser um transplante, primeiro centro de transplante para anão. Virando as brincadeiras aqui. Mas, mas é assim, por essa questão assim, eu acho que a gente tem que dar um passo atrás, não adianta colocar, vou fazer um puto sistema, tudo bonitinho, se na ponta o médico que está ali só quer se livrar do negócio e passa de qualquer jeito, escreve de qualquer jeito para poder sair da questão, né? A gente tem, por isso que eu estou pleiteando aqui na Redditor fazer auditoria nesses prontuários. A gente já faz isso de frequência, mas eu estou tentando criar esses campos mais padronizados. E aí a gente está construindo já alguns prontuários de linhas de cuidado. Eu acho que a saída é por aí, a gente estruturar os campos, estruturar os prontuários, para a gente ter no futuro essa questão do paciente ter o seu dado ali na mão, né? E aí ele vai aqui, vai em outro médico, vai lá, vai em outro estado, e ele está tudo ali no seu celular. Mas acho que é por aí. Eu Legal, Daniel, acredito. ótimo. Muito obrigado. Maravilha, Cris. então acho que a gente pode fechar aqui, né, o nosso Mas aí evento. Acho que foi... deixa eu perguntar Pode para falar, você Daniel. também. Essa regulação sai quando, hein? Então espera-se que esse ano aí, né? Acho que tá todo mundo com pressa. A Mas questão é que ela é uma regulação geral ou vai ter assim saúde, não sei o quê, vai ter umas coisas separadas geral, também? ela é uma Geral, regulação é? geral. Mas esse ponto que a Diana colocou, acho fundamental, né? Obviamente aí todas as autoridades regulatórias precisam conversar, né?
de todos os segmentos aí para poder facilitar essa conversa, senão fica difícil mesmo. Mas e aí, nesses casos, vou jogar mais um pouquinho aí. Esses casos que a gente identifica, vamos supor, identifiquei um caso, a gente está fazendo agora paciente para fazer transplante de fígado. Eu identifico que você não, né? Sei lá, Dona Maria tem uma cirrose grau 5. O médico dela lá não responde. Eu posso ligar para ela e dizer, fulaninha, como é que vocês veem isso? Eu sei que a Gisele já disse que eu não deixo, mas eu queria escutar vocês aí também. Porque às vezes eu fico querendo fazer isso, ela não deixa. A gente tem que perguntar isso para o STF. Então O pergunta, STF que vai e aí tu me responder a diz, gente. porque a gente vê lá um monte de coisa, a gente, beleza, tá bom. Vamos É esperar aí, cenas do difícil, próximo é capítulo. complexo. Eu gostaria de dizer que sim, mas é complexo. Mas você é a favor ou contra? Ou você vai esperar o Ih, STF? rapaz, aí, Dani, deixa a gente tomar Depende do lençol aqui. cliente, né? Depende do lado aí. Depende do cliente. Esse tema é um tema de parecer, assim, porque ele depende muito da forma como você tem contato com aquele teu cliente, ou se você tem um contato prévio com ele, ou se você está acompanhando um tratamento médico Ô, com Fábio, aquele paciente. porque se eu não abordar, você vai morrer. E aí? Pois é, eu acho que tem uma legítima expectativa, o que a gente chama, né, de legítima expectativa da pessoa de receber um contato por um benefício da saúde dela. No entanto, você tem um dado sensível e que não pode ser tratado nesse legítimo interesse. Então, é justamente tentar equalizar o fato de que você precisa fazer contato com ela e é a tutela da saúde, como a Gisele falou bem, mas a gente precisa ampliar esse conceito de tutela da saúde para poder englobar outros profissionais que não sejam médicos, porque não é você que vai, às vezes, ligar para ele, ou não é você que tem esse contato, né, direto, às vezes é o próprio hospital. Então, tem uma série de nuances aí que eu acho que a gente ainda vai ter Tem muito que desenvolvimentos, né? explorar ainda. Às vezes o Tem próprio muito a explorar. CRM entra em contato, então, assim, não é um médico necessariamente. E tem o Exato. paciente que não vai querer o contato. Então, assim, e aí a ideia é justamente a gente né, ir trazendo esses temas para discussão para provocar até o próprio órgão regulador nesse sentido, né? Como é que a gente consegue harmonizar tudo isso? Hoje a gente não tem uma resposta, né? Isso, Hoje já acabou o tempo, mas eu quero, porque as perguntas que me fazem. Se o paciente quiser vender os dados dele, pode? Não. Não? Tá bom. Deixa eu só comentar aqui um ponto, né? Acho que essa questão do legítimo interesse, a gente precisa realmente repensar isso, né? Como dar a efetividade do legítimo interesse. Acho que esse ponto é super importante na área da saúde. sim. E são perguntas aí, acho que são milhares de perguntas. Acho que tem a questão da anonimização ainda, que saiu também, né, Zé Du e Fábio, um guidance também sobre anonimização, que também é uma técnica super utilizada. Mas, enfim, a gente também está sem jurisprudência. Então, Daniel, a gente não consegue isso. responder muito, porque a gente está sem arcabouço aí. A gente tem enfim, a IA ainda vai passar, né? Não, mas pelo Possivelmente menos eu esse já tenho um ano. subsídio agora para responder. Tá ainda em análise. Está em análise. O tema está Exatamente. evoluindo. Cada mercado vai ter sua especificidade, suas necessidades, né? E a gente, como líder, o nosso dia a dia é dado sensível, é muito complicado, né? Acaba que a gente fica muito restrito aqui para fazer qualquer coisa, né? Eu Tá bom, não queria vou perguntar aproveitar mais, aqui não. Obrigado. Imagina, Daniel. Mas os Eu debates são queria... importantes, eu acho. É importante a gente trazer esses Exatamente, temas, né? exatamente. Sim. Super importante. E obrigada novamente, Daniel, você trazer também um olhar técnico de Ana e Gisele. Eu acho que a fala de vocês foi super harmônica aí, né? A gente pegou informações muito importantes. Acho que essa questão também do reconhecimento facial não ser, né, um grande vilão e a gente poder olhar isso também como uma técnica, né, um avanço técnico, né, importante. Não sei se falhou aqui porque entrou uma ligação, não sei o que aconteceu aqui que não bloquearam. Pedi para dar o forward, mas então tá. Bom, claro, tem diversos outros desafios aí, né? Direito à explicabilidade, eu acho que tem muita coisa, né? Revisão automatizada, enfim, eu acho que a legislação, a análise de riscos também, enfim, acho que não é só importar, né? Acho que está tendo uma urgência aí para importar um pouco da experiência europeia, mas a gente tem vários calcanhares de Aquiles aqui, né? Zé Du e Fábio, assim,
A gente tem questão de responsabilidade civil, pelo que eu li no novo texto, acho que pelo menos não vão mudar aí a responsabilidade civil, então acho que vai seguir o baile aí do que a gente tem. Mas, enfim, queria só fechar aqui, agradecer esse super time e obrigada novamente aí pela fala de vocês, por dividir a experiência de vocês, as dores de vocês, né, Zé Du, que acho que foi também o nosso objetivo aqui, né, Fábio? E encerro aqui, então, o nosso evento de hoje de forma brilhante. Um abraço a todos. Obrigada, pessoal. Um Obrigado, abraço para pessoal. Boa vocês. tarde. Boa Tchau. tarde. Tchau, tchau. Boa tarde. As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá.